Boa tarde, irmãos. Vamos pregar mais uma palavra? Bom, eu quero agora falar para vocês um pouco sobre a cura dos 10 leprosos. A cura dos 10 leprosos é uma história triste, mas ao mesmo tempo uma história feliz. Uma história que aparentemente é feliz, mas eu interpreto como uma história triste, exceto para um leproso que foi curado. E eu vou te explicar por quê. Primeiro eu vou ler a palavra de Deus, para que você possa ouvir a palavra de Deus, e seguidamente eu vou estar explicando para vocês. Lucas capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, ele passou pelo meio da Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, ou seja, que estava curado, um deles voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era o samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, essa parábola ela pode ser dita de formas distintas, mas eu interpreto ela como uma forma inerente à ingratidão humana. Perceba que Jesus estava passando por Jerusalém, passando pelo meio de Samaria e da Galiléia. Nisso haviam 10 homens leprosos, cheios de doença, a pele podre, caindo aos pedaços. Esses homens provavelmente sentiam muita dor. Homens com a carne destruída, homens podres, cheios de doença. E, no entanto, eles viram o Senhor Jesus passando por eles. E eles disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, teoricamente, eles acreditaram no poder de Cristo, tiveram fé. E Jesus disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, a partir desse momento que eles clamaram pelo nome de Jesus, Jesus teve misericórdia desses doentes e curou a doença deles. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Perceba que haviam 10 leprosos, e somente um dos 10, ele voltou para agradecer a Deus. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o samaritano. Querido, perceba que as pessoas, não é de hoje isso, as pessoas elas estão querendo única e exclusivamente que Deus resolva os problemas dela. Elas apenas querem que Jesus resolva a situação dela. Elas não estão interessadas em servir a Deus, em ser agradecidas a Deus. Essa parábola ela foi há muitos mil anos atrás, quando Jesus ainda estava nessa terra. Perceba que o próprio Jesus curou essas pessoas, e essas pessoas, em vez de se voltarem para pelo menos agradecer, somente um dessas 10 pessoas voltou e agradeceu ao Senhor e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era o samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E Jesus disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Perceba que o ser humano é uma coisa podre, é uma coisa imunda. Muitos de vocês estão aqui nessa página, ouvindo a palavra de Deus, procurando uma solução de Deus para a sua vida, começam a clamar o nome de Jesus, Jesus começa a ajudar, e o que vocês fazem? Vocês simplesmente melhoram e vocês somem. Vocês não agradecem. Vocês são ingratos, pessoas ingratas a Deus. Não pense vocês que vocês podem fazer o que vocês quiserem com Deus e que Deus vai deixar isso para lá. Um dia vocês vão pagar por isso. Da mesma forma que Jesus, ele usou da misericórdia para perdoar esses pecadores que estavam com lepra, ele certamente cobrará esses outros 9 que ele curou e sequer voltaram para agradecer.